Boa noite a todos e todas. Estou de volta a essa casa, conhecida como Casa da Vovozinha, que é a União Espírita Deus, Amor e Caridade. E nessa noite, certamente, não apenas os encarnados, os que estão no corpo, mas os que estão fora do corpo, os desencarnados, estamos todos num trabalho de caridade. O trabalho de caridade não se verifica apenas numa doação de bens materiais, mas também na oportunidade de oferecermos algo, doação, de nós mesmos para outrem, para alguém. E humildemente hoje eu trago aqui algumas reflexões que venho desenvolvendo em torno de um tema que me apareceu como um desafio de um amigo para falar sobre poderes ocultos e o espiritismo. Eu fiquei me questionando como faria isso. Mas aí eu fiz uma coisa básica. Eu abri o livro. Eu abri o livro dos Espíritos. E no livro dos Espíritos, para minha surpresa, tem muitas coisas interessantes. Coisas que passaram despercebidas por mim, apesar de ter estudado já o livro dos Espíritos algumas vezes. Mas hoje eu quero contribuir com essa visão, que não é nada nova, que a ideia de poderes ocultos e, ao mesmo tempo, a influência dos Espíritos, na obra de Allan Kardec, no livro dos Espíritos, como sendo um resgate também de um conhecimento antigo. Mas à luz do Espiritismo e à luz de Allan Kardec, ele ganha um contorno racional. E por isso que hoje eu estou aqui para trazer um pouco mais dessas reflexões. Se eu perguntasse aqui a alguns que são mais antigos no Espiritismo, que têm um pouco mais de história, que já estudam Espiritismo há algum tempo, e se eu perguntasse assim para vocês, os Espíritos influenciam as nossas vidas? Eu acredito que receberia como resposta que sim. E ainda completaria a seguinte frase, dizendo, mais do que pensamos. Se os Espíritos influenciam em nossas vidas, e mais do que a gente possa imaginar, como é que se dá essa influência? Como eles atuam e agem em nossas vidas? E outra coisa, do ponto de vista não apenas dos nossos pensamentos, da nossa moral, da nossa mente, mas também agindo, atuando nos acontecimentos da vida e na própria matéria. É nesse universo de coisas que eu quero conduzir aqui nossa reflexão. Para isso, vamos começar trazendo alguns apontamentos que está aqui no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é uma obra fundamental. Quem não tem o livro, corra agora, não, daqui a pouco, e adquira o seu, porque ser espírita, sem ter estudado, ou sem estar lendo o Livro dos Espíritas, é muito duvidoso. Porque para ser espírita a gente precisa conhecer, no mínimo, os fundamentos do Espiritismo, que é muito mais do que 5 livros. Os fundamentos do Espiritismo estão presentes em outras tantas obras, como, por exemplo, 12 volumes da Revista Espírita, que foi elaborada e desenvolvida por Allan Kardec. 12 volumes. Cada volume corresponde a um ano. Dentro desse um ano, várias experiências, cartas trocadas entre Allan Kardec e a sociedade da época, em Paris, a Europa e o mundo, diversos assuntos, diversas temáticas e um universo a ser descoberto por nós, espíritas. Precisamos abrir a nossa mente para essa percepção também. Mas vamos lá. Na pergunta 525, Kardec pergunta assim aos espíritos:
os espíritos exercem alguma influência nos acontecimentos da vida? E os espíritos respondem: certamente, pois que vos aconselham. Muito bem. Kardec faz a outra pergunta, 525. Exerce essa influência de outra forma, além dos pensamentos que sugerem, isto é, atua diretamente sobre a realização das coisas? Kardec, então, está querendo saber se a influência dos espíritos é mais do que apenas a sugestão de ideias e pensamentos, porque é sabido que os espíritos interferem nos nossos pensamentos, nos sugerem algumas ideias, mas ele quer saber se além disso, se além dessas sugestões, se os espíritos interferem nos acontecimentos do dia a dia, da nossa vida cotidiana. E o que respondem os espíritos? Sim, mas nunca agem fora da lei da natureza. Uma resposta sucinta, curta. Mas Allan Kardec desenvolve essa resposta. Ele diz o seguinte: imaginamos erroneamente que a ação dos espíritos só se deva manifestar por fenômenos extraordinários. Gostaríamos que nos viessem ajudar por meio de milagres e sempre nos representamos armados de uma varinha mágica. Mas não é assim. Razão porque nos parece oculta a sua intervenção e muito natural os que se faz com o concurso deles. Ou seja, Kardec está dizendo que a ação dos espíritos, como eles não, nos acontecimentos da vida, como nem sempre deixam uma marca patente da presença, da influência e da participação, mas essa participação se torna oculta. O que quer dizer uma coisa oculta? Oculto é aquilo que não é revelado, que não é conhecido. Se não está conhecido, se não está revelado, está oculto. Muitas vezes a gente age na nossa vida de formas misteriosas. A gente às vezes diz até assim: olha, eu não sei porque eu fiz aquilo, eu só sei que eu fiz aquilo. Fazer aquilo, quer dizer, uma ação, um comportamento, às vezes algo irrefletido, agir no impulso, mas a gente não sabe dizer porquê. Eu não sei. A melhor explicação parece ser não sei. Isso é uma ação oculta. Agora resta saber se essa ação oculta ela veio dos espíritos, que é uma possibilidade, ou se ela veio de nós mesmos, da nossa capacidade, porém ainda oculta. Vamos dar sequência aqui à fala de Allan Kardec. Ele diz: assim é, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que julgarão encontrar-se por acaso, inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para um certo ponto. Se disso resulta o que tenham em vista, eles atuam de tal modo que o homem, acreditando seguir apenas o seu próprio impulso, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Veja, parece que também tem uma questão aí, que a ação oculta dos espíritos: Caio, não vai por essa rua, vai por aquela outra. Caio, faz tal coisa, não faz isso. E a gente aceitando essa ideia, essa ação oculta preserva, de uma certa forma, o livre-arbítrio. Eu posso achar que não, foi eu mesmo que tive essa ideia. De repente eu estava andando e tive a ideia e encontrei você. Quanto tempo que eu não te via? O encontro entre duas pessoas. Por uma ação oculta. Uma inteligência oculta. Uma inteligência, um espírito, favorecendo o encontro de outras pessoas. Isso seria mais uma intervenção nos acontecimentos da vida. Muito bem. Todo esse capítulo, que é a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, vai abrir uma série de questões. Então eu vou pontuar apenas alguns aspectos. Eu trouxe esses dois e agora eu vou passar para outras abordagens que também falam do poder oculto. No título que eu ofereci enquanto palestra, o poder oculto, a gente às vezes fica surpreendido com essa expressão, poder oculto, né? Bem, mas todos nós temos poderes. Temos poderes pessoais de tal forma que nós desconhecemos que temos.
Por exemplo, às vezes a gente fala assim, fulano tem um carisma imenso. Ah, olha, quando a gente chega perto dele, é uma energia boa, é um carisma, é bom estar com ele ou com aquela pessoa. Fulano fala tão bem, olha, é um dom, ele tem um dom da oratória, e etc. E cada um de nós vai tendo algumas coisas peculiares a cada um, ou vai se identificando com outras pessoas, mas os poderes que nós temos. Também foi Jesus, que é suposto, como está dizendo lá no Evangelho, que ele disse que vós sois deuses e podeis fazer tudo isso que eu faço e muito mais. Quer dizer, se aquelas ações que constam nos Evangelhos, que foram Jesus que realizou, como curar pessoas, inclusive na passagem da mulher hemorrágica, que ele não interviu conscientemente, mas a mulher, ao tocar nele, absorveu dele uma força. E Jesus diz, alguém me tocou, e os apóstolos dizem, não, Jesus, claro, né? Tem muita gente aqui, muita gente lhe tocou. Isso não, alguém me tocou de forma especial, porque eu senti sair de mim uma força. E essa força, e a mulher diz, foi eu, Jesus, que toquei em ti. E ele fala, levanta-te e vai, tua fé te curou. Quer dizer, tua fé te curou. Porque a ação de Jesus, naquele caso, não foi uma ação consciente. Não foi. Jesus não intencionou curar aquela mulher dele, como ele intencionou curar o paralítico, estava cego. Inclusive, Jesus, numa das passagens, pega, cospe, junta com areia e bota no olho do cego. E ele volta a enxergar. E sempre dizendo, tua fé te salvou, não voltes a pecar. Despertando na gente os nossos poderes pessoais. Precisamos acreditar na nossa capacidade. Precisamos ter convicções de que nós somos poderosos. Ah, não, meu filho, eu não tenho poder nenhum, eu sou tão fraco, né? A vida é tão triste para mim, eu não posso nada, eu sou uma vítima dos espíritos. A gente se colocando nesse lugar, cada vez mais a gente vai afundando, e vai afundando, e vai afundando. Mas se nós nos colocarmos no sentido de despertarmos mais do que a fé, como uma confiança, fé no sentido de confiança, mas despertarmos além da confiança a nossa força interior, a nossa vontade. E aí se encontra o nosso poder. Podemos falar de poder da vontade. E todos temos. Ah, mas eu tenho muita vontade de me curar e até hoje eu não me curei. Muito bem. Às vezes, aquilo que a gente quer e aquilo que a gente sente que merece, pode não ser a mesma coisa. Eu quero muito estar curado, mas eu sinto que não mereço. Logo, como eu sinto que não mereço, a cura não vem, porque eu acabo me boicotando. Os espíritos, quando interferem, quando agem em nossas vidas, inclusive do ponto de vista terapêutico, como é o caso de muitos de nós aqui, que vamos em busca da ajuda espiritual, e que estamos sob a influência obsessiva ou sob a ação de um espírito maldoso, que quer nos desvirtuar, que quer nos atrapalhar, dificultar a nossa vida. Mesmo sob a ação desses espíritos, os bons espíritos nos aconselham mudanças. Mudança de percepção, mudança de pensamento, mudança de sentimento, confiança, fé. Por quê? Para que a gente desperte os nossos poderes pessoais. Porque não é importante para os espíritos desencarnados, os bons espíritos, por exemplo, que a gente fique sempre nesse movimento de procura sempre a eles, como se qualquer problema que eu tenho, eu vou lá e procuro os espíritos e ele vai sempre resolver. Sim, isso pode acontecer, é verdade, mas muito mais do que isso.
Os espíritos bons querem que nós desenvolvamos a nossa força, o nosso poder pessoal. E por isso vós sois deuses e podeis fazer muito mais. Enquanto eu não posso fazer muito mais, eu vou fazendo o que eu posso, até fazer muito mais. Mas eu preciso acreditar e confiar na minha capacidade, no meu potencial de vontade e poder. Muito bem. Ainda sobre forças ocultas, poderes ocultos, influência dos espíritos, no capítulo aqui que fala ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, eu percebi algo que me chamou muito a atenção. Na primeira questão, diz assim, na questão 536, diz assim, Kardec pergunta aos espíritos: os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou todos eles têm um fim providencial? Então, a agitação dos elementos, vamos entender os elementos da natureza, né? Vamos dar sequência e vamos compreender bem. Aí os espíritos respondem assim: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. E aí por isso que Jesus falava também de que não cai nenhuma folha de uma árvore sem que o Pai, meu Pai, assim o saiba ou queira. Veja, se estamos falando que há um fenômeno simples e natural, a queda de uma árvore, a queda de uma folha de uma árvore, um processo muito comum e natural. E se a queda dessa simples folha não acontece sem que Deus, o Criador, assim o saiba e assim o queira, então nós, que somos seres muito mais desenvolvidos e evoluídos em relação à folha das árvores, temos muito mais motivos para nos engrandecermos do nosso poder. Da mesma forma como Jesus comparava dizendo com relação aos pássaros dos céus, que não tecem, não colhem, não fiam, e ainda assim o Senhor os alimenta. E por que nós vamos ficar preocupados se amanhã vamos ter o que comer ou não? Procurar primeiro o reino de Deus. É primeiro entender que reino de Deus é esse e procurar a Deus em que sentido? Quando a gente se volta também para dentro de nós, acabamos, na verdade não acabamos, iniciamos nos encontrando e encontrando a Deus ou o Criador. Tal a grandeza que nos tornamos. Por exemplo, se somos todos criaturas divinas, se somos seres criados por Deus, logo somos divinos. Eu posso até, no meu momento de evolução, de estágio evolutivo, não ter total consciência disso. O que é ser um ser divino, filho do Criador. Mas eu estou querendo ganhar asas para voar. Eu estou querendo ganhar poderes cada vez maiores para ser grande, como o Pai o é, como Deus assim o é. Mesmo que no meu estágio evolutivo eu ainda não tenha todas essas condições. Mas é importante desenvolver dentro de si essa percepção e essa noção. Assim como uma semente guarda em si a árvore que pode se tornar, como um jambeiro, uma mangueira, uma goiabeira, na semente guarda em si a árvore. Mas essa semente nunca será árvore se ela nunca for plantada e se ela nunca for cuidada. Então, guardamos, trazemos, temos dentro de nós, somos seres divinos. Mas precisamos nos despertar enquanto consciência, percepção, sensação, sentimentos, pensamentos luminosos. Muito bem. Na pergunta 536b, Kardec pergunta aos espíritos: concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira nisto, como em todas as coisas. Porém, olha como Kardec vai desenvolver essa questão. Porém, sabendo que os espíritos têm ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus,
perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Kardec tem a convicção de que os espíritos exercem ação sobre a matéria. Kardec agora pergunta se alguns espíritos exerceriam essa ação sobre os fenômenos da natureza. E de que maneira? Para agitar, acalmar ou dirigir. Os espíritos respondem o quê? Evidentemente. E nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele tem agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Numa sequência de perguntas que tem aqui nesse capítulo, Kardec vai mostrando que a convicção dele sobre a interferência, a ação, a direção, a influência dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Então, dentro da obra de Allan Kardec, do Livro dos Espíritos, estão presentes conteúdos que podem ser ocultos, porque a gente vê, por exemplo, uma chuva torrencial a cair sobre nós. É um fenômeno da natureza. A chuva está caindo, nós vemos um terremoto abalar e outras circunstâncias dos fenômenos da natureza. Algumas pessoas mais crentes poderão já perceber a presença de Deus. Outras não, simplesmente não. Apenas um fenômeno geológico. Certo? É um fenômeno geológico? É claro que é um fenômeno geológico. Mas aí Kardec também está perguntando se os espíritos teriam essa capacidade. E vamos ver mais alguma coisinha na frente? O que é que ele fala mais aqui? Olha a concepção de Kardec. Ele pergunta, questão 538. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam categoria à parte no mundo espiritual? São seres especiais ou espíritos que foram encarnados como nós? Numa pergunta, se transformarmos a pergunta numa afirmação, nós vamos entender o pensamento e a convicção de Kardec, de que os espíritos presidem. O que é presidir? É dirigir, coordenar, direcionar. Então, os espíritos dirigem. Mas ele agora quer saber, não é mais só que se os espíritos dirigem, porque ele já entende que dirigem. Ele quer saber se esses espíritos que dirigem os fenômenos da natureza são seres à parte ou se são espíritos encarnados como nós. A resposta é muito curta, mas veja como dizem os espíritos. Que o serão ou que o foram. Nossa, não deu nem para entender bem, mas vamos lá. Voltando à pergunta e à resposta. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam categoria à parte no mundo espiritual? Serão seres especiais ou espíritos que foram encarnados como nós? Resposta, que o serão ou que o foram. Que o serão ou que o foram o quê? Espíritos encarnados como nós. Então, tanto presidem os fenômenos da natureza, os seres que serão encarnados, logo, não foram, como também presidem os seres que foram encarnados como nós. Quem está dizendo isso é Kardec. E sim, eu estou interpretando, claro, porque toda obra, todo e qualquer livro não é concebido sem o olhar daquele que lê, sem a interpretação. Ah, não, então pode ter duas interpretações, é possível? Duas ou mais? Ah, você tem uma lei, a lei diz, não pode matar. Aí, de repente, eu digo, não, mas espera aí, não pode matar o quê? Olha, não, está dizendo que não pode matar. Sim, mas não está dizendo o que é que não pode matar. Não pode matar bicho, não pode matar gente, não pode matar planta. O que é que não pode matar? Ah, não estava dizendo isso aqui não. Ah, mas aí tem que entender. Veja que interpretações
todos nós fazemos. O que precisamos entender e desenvolver é buscar compreender o pensamento daquele que escreveu aquilo que está sendo dito. É como se tivéssemos um pouco que desenvolver a habilidade de buscar o que está por trás, muitas vezes, daquilo que se diz. Eu posso dizer, não, meu irmão, não estou com raiva de você, não, né? Olha, eu posso dizer, não estou com raiva de você não, mas por dentro eu estou com a raiva descomunal. O meu comportamento revela uma ira, uma raiva, mas eu digo que não estou. Então, eu digo uma coisa, mas sinto e vivo outra. Isso é muito comum também com a gente acontecer. Mas vamos dar sequência. Aí Kardec faz outra pergunta. Esses espíritos, na sequência da pergunta 538A. Eu estou dizendo as perguntas e estou falando em Kardec para vocês, pela curiosidade e pelo estudo, depois buscarem para ver se também nos livros de vocês tem essa mesma coisa ou eu estou inventando isso, né? Então, busque o conhecimento. Não apenas acredite nele. Muito bem, Kardec pergunta, esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espiritual? Que espíritos? Esses que está se falando aí, que presidem os fenômenos da natureza. Eles são superiores ou são inferiores? O que respondem os espíritos para Kardec? Depende do papel mais ou menos material ou mais ou menos inteligente que desempenham. Uns comandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, tanto entre os espíritos como entre os homens. Mais uma vez, os espíritos confirmam a ideia e o pensamento de Kardec de que os espíritos influenciam, agitam, acalmam, dirigem, preside fenômenos da natureza. Já bati 2 vezes nessa água aqui. Meu corpo pede água, então. A outra questão, 539. Na produção de certos fenômenos, Kardec agora especifica, das tempestades, por exemplo, é apenas um espírito que age ou eles se reúnem em massas para produzi-lo? Agora, parece que está bem claro que ele está falando desses fenômenos da natureza mesmo. A chuva, o terremoto, a tsunami. Bem, mas quer dizer que então foi Deus que provocou a tsunami para matar aquelas pessoas no Japão e etc. e tal? Não nos apressemos em alguns raciocínios ou conclusões precipitadas. Vamos entender o desenvolvimento. Por isso que a gente tem que estudar. Quando a gente não sabe, a gente procura quem sabe. E aí estudar é fundamental. Muito bem. Na produção de certos fenômenos das tempestades, é apenas um espírito que age ou é um grupo de espíritos, uma massa para produzi-lo? Os espíritos dizem o quê? Reúnem-se em massas inumeráveis. E essa questão agora, a 540, pergunta assim, os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza. Olha, que eu já repeti essa palavra aqui, quantas vezes? Bem umas 5 ou 6 vezes, e eu estou repetindo palavras que são perguntas que Kardec fez, refletindo um desejo de conhecimento através dos espíritos, mas também refletindo uma convicção, um convencimento. Era uma pergunta e uma afirmação ao mesmo tempo. E a resposta poderia ser positiva ou negativa, confirmar o pensamento ou discordar, como acontece em vários momentos na obra de Kardec. E isso é que se dá o aprendizado. O aprendizado se dá nessa dialética, na troca do conhecimento. Eu pergunto, meu irmão, a um espírito, o que é que vai acontecer comigo amanhã? Eu devo usar essa roupa ou aquela outra? Ele pode até me dizer, não, usa essa roupa não, Caio, essa roupa é feia, usa aquela outra. Tudo bem, ele pode me responder. Mas eu também posso responder por mim mesmo. Qual o problema? Não preciso consultar os espíritos para coisas tão pequenas, né? Muito bem. Não é o caso do Livro dos Espíritos, não é o caso de Kardec. Kardec traz as questões as mais diversas para que nos ajude a compreender o universo espiritual, a dimensão da qual nós estamos todos envolvidos e os motivos pelos quais nós estamos aqui.
para que nós possamos compreender e desenvolver nossa sensação, nosso pensamento, nossa intuição, nossas emoções, para que possamos nos desenvolver enquanto pessoas e, portanto, sermos seres mais poderosos, desenvolver o nosso poder, a nossa vontade, o nosso querer e sermos felizes. A pergunta 540. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude de seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo e irrefletido? Ele quer saber aqui se os espíritos, eles agem porque eles sabem o que estão fazendo, eles têm consciência disso, eles exercem um livre-arbítrio para fazer alguns fenômenos da natureza acontecer e se manifestar, ou não. Eles agem de maneira irrefletida, de forma inconsciente, instintiva. Qual seria essa perspectiva? Veja que é uma evolução do pensamento, que nós estamos acompanhando o desenvolvimento de uma ideia de Kardec e, ao mesmo tempo, a resposta dos espíritos sobre os fenômenos da natureza e a influência dos espíritos nos fenômenos da natureza. Qual é a resposta dos espíritos? Ele diz assim: uns sim, outros não. Façamos uma comparação, diz ainda a resposta. Figurai essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Acreditais que não haja aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais do último grau que realizam essas coisas, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos dos quais são agentes, mesmo de forma inconsciente. Primeiramente executam, mais tarde, quando suas inteligências estiverem mais desenvolvidas, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Admirável lei da harmonia, da qual o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Ponto. Essa foi a resposta, um tanto quanto completa e complexa. Porque os espíritos dizem, e assim eu entendo, que existem espíritos que agem de forma inconsciente. E eles dizem até que existem esses seres que se ensaiam para a vida. Está aqui grifado, inclusive o tradutor desse livro, essa é uma tradução nova, de Evandro Noleto Bezerra, da Federação Espírita Brasileira. Ele grifa essa expressão, enquanto se ensaiam para a vida. Isso me chamou muita atenção. Como é que é isso? Mas os espíritos não estão vivos, não são como nós? Ou eles são um tipo de seres que não são espíritos ainda? Por que não seriam espíritos ainda? Porque não teriam consciência, porque não teriam livre-arbítrio. Por exemplo, uma comparação. Eu e um cachorro. O cachorro não vai pensar que hoje o dia está mal, estou triste... Estou a fim de fazer muita coisa, não, vou ficar em casa. Não, o cachorro não vai ter esse pensamento. Eu posso ter, estou cansado, estou com preguiça, vou ficar em casa. Eu penso de forma contínua, eu reflito, eu concluo. O cachorro não. Por mais inteligência que o cachorro tenha, a inteligência dele e as habilidades que ele tem, inclusive do olfato, que é muito mais vezes maior do que o meu, mesmo que a inteligência dele seja específica, não é abrangente o suficiente para dizer que é como um ser humano. Por isso que ele é um animal irracional e eu sou um animal racional. Assim também é a mesma conclusão com as plantas.
Se no livro diz aqui mais ou menos assim, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo, arcanjo, um ser angelical, um ser de luz suprema, começar pelo átomo, um ser material, uma matéria, como é isso? É complexo. É complexo. Mas o que está querendo dizer também aqui, que é muito importante compreender, é que tudo na natureza se encadeia. A natureza não dá saltos. Há uma sequência, um entendimento, uma compreensão. Existem seres que presidem os fenômenos da natureza e existem seres que executam a vontade de outros que presidem. Existem seres mais conscientes e existem seres menos conscientes da ação que estão fazendo. Simplesmente é como se obedecessem. Muito bem. Poder oculto, talismã e feiticeiros. Está aqui no Livro dos Espíritos. Livro 2, capítulo 9. Kardec criou esse tópico e fez perguntas aos espíritos. Veja que todo o capítulo há uma sequência da influência dos espíritos nos acontecimentos de nossa vida, depois vem os fenômenos da natureza e a influência dos espíritos, aí vem aqui, que eu pulei só para dizer por causa do nosso tempo, vem os espíritos durante os combates, vem os pactos, que é interessantíssimo essa questão dos pactos, mas eu vou pular aqui, por causa do nosso tempo, dentro do nosso estudo, e agora vem o poder oculto, talismãs e feiticeiros. São expressões muito antigas, todos nós temos alguma ideia sobre isso. Ah, fulano é feiticeiro, cuidado com ele, vai te fazer mal. Ou, aquilo é um talismã, é um amuleto da sorte, é algo que me ajuda, etc. Como é isso? Funciona, não funciona, existe, não existe? O que é que os espíritos, na obra do Livro dos Espíritos, falam sobre isso? Porque, para minha surpresa, também falam sobre isso. Basta a gente abrir o livro e estudar. Muito bem. Diz assim, Kardec pergunta, pode um homem mau, com o auxílio de um espírito mau, que ele seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Se eu perguntasse isso para vocês, vocês me diriam o quê? Pode um homem mau, com a ajuda de um espírito mau, que lhe seja dedicado, fazer mal ao próximo? Sim ou não? Eu vi pouco. Sim ou não? Sim. Eita, agora vocês estão indo contra os espíritos, viu? Sabe o que foi que eles disseram? Eles disseram o seguinte, não, Deus não permitiria. Eu também discordo dos espíritos. Porque poderia. E vou dizer por quê. Eu acho que essa resposta ela não está coerente com a ideia de ação dos espíritos. Porque se eles interferem na nossa vida mais do que supomos, tanto para o bem como para o mal. E se está se perguntando se agora um espírito mau, uma pessoa mal com um espírito mau, se pode fazer mal a outra pessoa. Ora, se pode fazer o bem, pode fazer o mal. Depende da pessoa. Mas vamos buscar aqui no Livro dos Espíritos alguma coisa que mostre um pouco melhor sobre isso. 466, perguntas anteriores, só para mostrar para vocês que houve uma incoerência. E não há problema nenhum haver incoerência, porque quando a gente estuda e desenvolve interpretações e vai analisando, a gente descobre coisas que acha que é legal, que não é legal. Mas isso é assim, reflexões, não destrói a obra, não modifica aquilo que é conhecimento expressivo, expansivo, do ponto de vista espiritual. Vamos lá. 466. Por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? Opa, a pergunta de Kardec já está dando uma afirmação que os espíritos incitam para o mal. Ele quer saber por que os espíritos nos incitam ao mal. Incitar ao mal é o quê? Vai lá, Caio, faz mal, faz isso pela pessoa. Ele fez isso contigo, prejudica ele, agora é a tua vez, faz a vingança, vai besta, pega ele agora, né? Incita ao mal. Kardec pergunta, por que Deus permite? O que é que os espíritos respondem? Vamos ver.
Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a pôr em prova a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e por isso passas pelas provas do mal para chegares ao bem. Nossa missão é colocar-te no bom caminho. E quando mais influências agem sobre ti, é que as atrais pelo desejo do mal. Pois os espíritos inferiores vêm auxiliar-te no mal quando tens vontade de praticá-lo. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando queiras o mal. Ou seja, eles vêm para conosco, porque nós atraímos o espírito mal, porque nós estamos com maus pensamentos, com maus sentimentos, com maus desejos. Logo, semelhante atrai semelhante. Eu trago para junto de mim, porque eu vou pegar fulaninho, eu vou me vingar dele. Deixa bichinho, né? Pronto. Mas tem outra questão. Então, Deus permitiria para nos provar. Vamos lá. Outra questão que vai, para mim, fecha também, essa questão que Deus não proíbe, e é diferente de dizer que Deus manda. Os espíritos, questão 570 do Livro dos Espíritos. Os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, receberam missão para fazê-lo? E se é uma missão que cumprem, terão alguma responsabilidade nisso? O que é que os espíritos responderam? Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Ponto. E continua. Quando o faz, age por conta própria e, por conseguinte, sofre as consequências. Deus pode permitir que ele o faça para vos provar, mas não o ordena, cabendo a vós repeli-lo. Então, Deus permite, mas Deus não ordena que faça-se o mal. E quem faz assim o mal, age por conta própria. E assim agindo, tem as consequências pelos atos que pratica. Mas não é Deus que está fazendo isso. Pergunta 552, falta quanto tempo? 5 minutos, muito bem. 552 diz assim: que pensar da crença no poder de enfeitiçar que teriam certas pessoas? Pergunta Allan Kardec aos espíritos. E os espíritos respondem o quê? Algumas pessoas dispõem de um poder magnético muito grande, do qual podem fazer mau uso de seu próprio, se o seu próprio espírito for mau. Neste caso, poderão ser secundados por outros espíritos maus. Ou seja, no qualificativo chamados de feiticeiros, se a pessoa tende a ter um poder magnético muito grande, e se o desejo dessas pessoas forem de fazer o mal às outras, essas pessoas atraem para si, para o seu desejo de fazer o mal, espíritos afins para cumprir-se esse mal. Mas a outra questão, para fechar, e eu concluí com a observação de um outro livro, que é muito importante também, a questão 555, Kardec diz: que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Aí os espíritos respondem assim: aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, são dotadas de certas faculdades, como o poder magnético ou segunda vista. O poder magnético ou segunda vista. Como então fazem coisas que não compreendeis, julgais dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes?
colocar um foguete na Lua, olha só, fazer um foguete levantar, subir, fazer um avião sobrevoar sem piloto dentro. Drones são aves, são como se fossem aves, né? São aeronaves que sobrevoam os espaços sem controle nenhum, com controle remoto à distância, camarada nos Estados Unidos, por exemplo, não, no Brasil, e está lá, aqui na Paraíba, e o avião está lá na Amazônia, e ele controlando o voo do avião pelo controle remoto. Isso não é uma coisa de enfeitiçar? Isso não é uma tecnologia extraordinária? Sim. Por isso que a ciência, muitas vezes, nos pregam peças, nos mostram coisas que nos surpreendem. A gente acha que não existe. Tem uma história que diz assim, um amigo meu conta, que o avô dele, quando a televisão estava no auge, estava surgindo, aí ele disse assim, que o avô contava para ele, né? Olhe, meu filho, quando eu estava em tal época, um amigo me disse assim, eu perguntei, mas fulano, você já viu agora que tem um aparelho que a gente está aqui num canto e ver a outra pessoa que está lá no céu, no outro lado do mundo? Aí a pessoa respondeu, meu filho, no dia que o homem quiser ser maior do que Deus, esse mundo está perdido. Porque ele não conseguia compreender que era possível sim estar aqui, como a televisão, a câmera está nos filmando, e ao mesmo tempo o mundo está nos vendo nesse exato momento, Japão, Inglaterra, etc. Porque a tecnologia nos faz enfeitiçar muitas vezes com o conhecimento. Estamos falando de conhecimento, e conhecimento é sim o que Allan Kardec veio promover para todos nós. Poder oculto e influência dos espíritos, na obra do Livro dos Espíritos. E é apenas a ponta do iceberg. É apenas um pedaço para falar do poder e o magnetismo e o espiritismo, na concepção de Allan Kardec, são a chave para a compreensão de uma série de fenômenos que nós não conseguimos compreender com clareza. Magnetismo. Precisamos entender o que é isso, que todos nós temos. Poder magnético. Poder, inclusive, curar uma pessoa com um toque. Influenciar alguém positivamente ou não. Mas vejam o que se fala sobre magnetismo. Essa obra recente, Instruções Práticas sobre o Magnetismo, de Joseph Philips François Deleuze, uma revisão geral de Jacomelo, é um dos últimos lançamentos de Jacomelo, um grande estudioso do magnetismo, e a tradução por Anselma Carneiro, do francês para o português. Eu quero só dizer aqui, por exemplo, para entender o que é isso que é magnetismo, para que a gente possa ter uma noção mais clara. O homem tem a faculdade de exercer sobre seu semelhante uma influência proveitosa, dirigindo sobre eles, por sua vontade, o princípio que nos anima e nos faz viver. Essa faculdade recebe o nome de magnetismo. É uma extensão do poder que tem todos os seres viventes de agir sobre aqueles órgãos que estão sujeitos à vontade. Não nos apercebemos dessa faculdade, senão pelos resultados, e só fazemos uso dele quando queremos. A primeira condição para magnetizar é querer fazê-lo. Como não podemos compreender que um corpo haja sobre o outro à distância, sem que entre ambos exista alguma coisa que estabeleça uma comunicação, supomos que o magnetizador emana uma substância que se comunica ao magnetizado na direção marcada por sua vontade. Essa substância, a que chamamos de fluido magnético, é a mesma que nos conserva a vida. A natureza desse fluido é desconhecida, porém, tudo demonstra que existe, e isso basta para que o admitamos na indicação que damos sobre a maneira de empregar o magnetismo. Magnetismo, todos nós temos. Algumas pessoas mais do que outras, mas todos temos. Precisamos desenvolver o quê? Nossa vontade.
vontade, nosso querer e, ao mesmo tempo, o nosso poder se fará manifestar naquilo que nós queremos, inclusive nas coisas. Quando nós dizemos que essa água está fluidificada, eu estou dizendo que ela tem magnetismo sobre ela. Eu mudei as propriedades da água, ou eu imprimi na água uma vontade, um poder energético, vital sobre ela, para que ela atue no meu organismo físico e espiritual, me favorecendo a saúde. Isso é magnetismo. Quando eu vou para a sala e tomo passe, isso é magnetismo. Quando alguém me dá um passe, ou a mesma até substâncias, os remédios que também contêm magnetismo. Poder oculto, sofremos de formas diversas, intervenções dos espíritos e também sem ser intervenção dos espíritos. A lua exerce uma influência sobre as marés, não percebemos isso, mas o movimento das marés se dá pelas mudanças rítmicas do magnetismo lunar. A mulher sofre, não sofre, recebe a influência do magnetismo da lua. 9 luas cheias. A mulher tem um menino ou menina, recebe a influência lunar. Os vegetais recebem a influência oculta também da lua. Tem vegetais, plantas, que precisam ser colhidas à noite, outras durante o dia, porque dependendo da posição, do momento, do dia, da hora, as influências, o magnetismo, o vitalismo está mais forte ou mais fraco. Isso é conhecimento oculto? Se torna oculto. É oculto até o momento que a gente descobre. E isso se torna patente ou revelado. Meus amigos e minhas amigas, eu quero agradecer a oportunidade de hoje, de trazer um tema até de certa forma complexo, entendo. Mas eu acredito que o conhecimento, ele é desenvolvido e construído. E quanto mais a gente sabe, mais vontade de saber a gente tem. Que cada um de nós possamos exercer o nosso poder maior através do autoconhecimento. Porque quanto mais autoconhecimento nós temos, mais poder nós estamos ficando, mais poderosos estamos ficando diante da vida e diante de nós mesmos. Muita luz, muita paz e até a próxima. Grato. Graças a Deus.